E aí, moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre duas coisas para vocês. Uma, eu tô indo lá agora para mostrar como é que tá o nabo, tá? Que não se criou bem, não veio bem e nós já vamos dessecar ele, por sinal. Eu tô indo até essa lavoura para mostrar para vocês. E outra coisa que eu quero aproveitar, enquanto eu chego lá, eu quero comentar aqui sobre uma pergunta, uma dúvida muito interessante que uma pessoa deixou aqui no último vídeo do canal. Se não me engano é Douglas o nome da pessoa, tá? Obrigadão, Douglas, de antemão. E que é sobre a nossa dessecação. Então eu vou aproveitar, vou responder essa dúvida sobre posicionamento de produto. E que eu já tô logo chegando na área, mas enquanto isso, te inscreve no canal, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bueno, pessoal, eu cheguei aqui na área do nabo, tá? Olha só o estado do cidadão lavando as máquinas. Mas olha só, a pergunta do Douglas eu respondo assim que eu pegar a estrada de volta, tá? Então fica até o final aí que tem uma pergunta bem interessante pra gente conversar. O nabo, pessoal, tá assim, ó. Olha só, ele custou muito pra vir. O que que a gente atribuiu, né, essa demora? Condição climática, tá? E um fator que judiou muito ele pegou muita chuva, tá? Olhem só, o nabo, olha a curva que ele teve que fazer para encontrar o solo, tá? Ele fez uma curva enorme para encontrar o solo. E o que que eu quero dizer com isso? Olha aí que beleza, ó. Ah, judiaria que não deu tempo. O que que eu quero dizer com isso? Que o nabo, quando ele tava pequenininho, tá? Olha só, quando ele tava pequenininho, tentando botar raiz no solo, aquela pancada de chuva grande que deu, possivelmente arrancou, possivelmente matou, de alguma forma danificou o nabo, tá? E inviabilizou com que ele ficasse no campo, tá? Tanto é que em alguns locais a gente vê nabos maiores, ó, olha só. A gente vê nabos maiores, olha aqui, ó. Olha só, tá? E são nabos que começaram a crescer normal, ou seja, encontraram o solo de maneira rápida, tá? E são nabos que estão viáveis desde a semeadura, ou seja, conseguiram germinar e emergir rápido, tá? Mas o cenário, resumindo, por que nós vamos dessecar, é por isso aí, ó. O nabo, onde tem bastante nabo, o nabo tá bem pequenininho, tá? O nabo tá bem pequenininho. Então, olha só. Infelizmente, aí, ó, é nabo que não fez nada. Enfim, foi um teste, como eu falei. Era importante a gente ter feito de outra forma, sim. A gente sabia que tinha o risco, mas a gente queria testar, queria aprender, queria ver se funcionava. Tinha uma semente lá de nabo, que era do ano passado, né? A gente testou, ela estava boa de germinação. Resolvemos testar aqui, mas não deu certo. Faz parte do teste, né? Nem todo teste é sinal de que vai dar certo. E já aproveitando, pessoal, esse é o cenário de planta daninha que a gente tem, ó. Então veja, a gente tem folha estreita, tá? A gente tem folha larga, certo? Temos soja guaxa, temos bastante poaia, tem nabo, tem nabiça, tem traporaba, tá? Buva. Então a gente vai ter que fazer um mix aqui. Provavelmente, pessoal, nessa área que vocês estão vendo aqui, eu vou entrar na primeira, eu vou fazer glifosato e 2,4-D, bem provável, tá? E depois na sequência, daí eu entro no plantio, eu entro com, de repente, glufosinato, se precisar fazer alguma mistura, ou com diquat, né? Aí vamos ver. Mas bem possível que aqui seja a mistura com 2,4-D, porque aqui eu não vou botar cletodin, justamente porque vocês podem ver, diferente daquela outra área, a gente não tem folha estreita de difícil controle que aparece aí para nós, né? Claro, eu já dei uma caminhada maior na área, mas é menos complicado de fazer o controle aqui. E olha só, tem locais que tem bastante nabo, ó. Mas infelizmente, ó, ele demorou para se estabelecer, então não resolveu. E o nabo realmente é viável quando a gente faz ele pós-soja e pré-trigo? Sim, tá? Sigo afirmando que sim, é uma coisa que funciona.
contrapartida desse ano foi o clima. E outra contrapartida, o que foi? Que a gente acabou a colheita muito tarde, né, pessoal? Tá? Nessas áreas que a gente conseguiu acabar a colheita mais cedo, tá? Que a gente conseguiu acabar a colheita mais cedo, a gente não conseguiu tempo hábil. Opa, deixa eu prender aqui. A gente não conseguiu tempo hábil para fazer essa semeadura antes, tá? Então esse que foi o grande problema. Então, tipo assim, uma coisa foi atrasando a outra, uma coisa foi atrasando a outra. Bola de neve, tá? E aí deu no que deu. Mas funciona, tá? Funciona o nabo aí em torno de, vamos pensar aí, 45 dias. Deixa eu pegar minha cuia, né? Em torno de 45 dias, o nabo ele já tem condição, tá? Já tem condição de fechar solo e de fazer um bom papel em termos de ciclagem de nutriente, tá? Em 45 dias. Mas, claro, tem que dar tudo certo, beleza? Mas enfim, isso aí foi só para mostrar para vocês como ficou, né? Eu mostro aquilo que dá errado também. E como eu tinha mostrado no canal que a gente ia fazer aquela semeadura, a gente ia fazer aquela semeadura para testar, então quis mostrar o resultado. Mas acredito que numa condição normal, tá? De clima e tudo, funcione. E com certeza, fazendo essa semeadura pré-caída da folha da soja, aí fica top. Aí não tem que falar, porque essa semente chega no solo, a semente do nabo chega no solo e a folha cobre. Então a semente não fica por cima da palhada, não demora mais para germinar e emergir, tá? Aí funciona. Mas vamos para a parte 2 do que eu ia falar no vídeo, que é sobre a pergunta que o Douglas fez. Douglas comentou assim: Bruno, que eu falei que ia fazer uma mistura, ele viu no vídeo que ia fazer uma mistura de glufosinato e cletodin. E ele comentou, né, o porquê, enfim, mas se não seria mais interessante nesse caso fazer glifosato e cletodin. E aí o que acontece, pessoal? Se eu fizer, por exemplo, a mistura glifosato e cletodin, eu posso fazer, uma mistura boa, funciona, ok, sem problema. Mas, por exemplo, naquela área que eu tenho problema com azevém, né, problema que eu digo garantia, vou entrar com cletodin para não ter erro, né? Então, vamos pensar assim, se eu entrar com glifosato e cletodin, o cletodin vai estar, eu vou entrar com ele pensando em folha estreita, né? E o glifosato num geral. Porém, tá? Nas plantas de difícil controle que a gente tem na área, como por exemplo, poaia, buva pequena, entre outras, tá? Mas eu vou pegar essas duas que são as principais que a gente tem ali. O glifosato por si só, ele não vai fazer o serviço. Aí eu teria que entrar com doses absurdas, que eu digo assim, pesar muito na dose, e também não ia ficar bom, não ia funcionar. Buva, por exemplo, não adianta, né? A gente apertar a dose. Talvez na poaia pequenininha. Mas, e aí ia encarecer, enfim. Então, para nós, nesse sentido, não valeria muito a pena, tá? Não valeria muito a pena por isso. Teria outro porém também, que é o que? A própria soja guaxa que nasce, né? Vai ter, com certeza, tem um pé que outro ali guaxa. Também, com glifosato e cletodin eu não controlo. Então, algumas coisas escapariam. Agora, na mistura que eu optei fazer, glifosato glufosinato e cletodin, qual que é a ideia? O cletodin vai ter o espectro de controle pensando em folha estreita. O glufosinato, por sua vez, ele vai ter um controle bom nas folhas largas, como buva pequena, poaia, tá? Aí eu fico mais garantido. Claro, ele vai dar uma ajuda em alguma folha estreita também, né? Que ele tem esse mecanismo, que não matar não vai, a gente sabe, rebrota, enfim, mas vai ajudar. E pelo tempo de ação do glufosinato, ele não impede a translocação do cletodin, tá? A gente já fez dessecações como essa e acaba dando um bom resultado, tá? Em termos de custo, eu não fiz ainda, tá? De repente, se eu conseguir, posso trazer uma ideia para vocês dessas aplicações, mas possivelmente vai ser essa aplicação que nós vamos fazer, e por esse motivo, tá? Mas muito boa pergunta, Douglas, tá? Isso é legal pra gente trocar uma ideia aí. Mas o intuito é justamente esse, que a gente fizer glifosato e cletodin, a gente, em folhas largas, a gente vai ficar muito mal amparado. Nós vamos entrar numa guerra aí sem muita munição, né? Então, obrigatoriamente, eu já sei que eu teria que fazer uma sequencial, né? Fiz glifosato e cletodin, eu já sei que eu teria que entrar com diquat ou glufosinato ou 2,4-D, obrigatoriamente, porque ia sobrar a folha larga. No momento do plantio eu poderia fazer a sequencial, mas daí o que acontece? Fica todo o controle da folha larga na mão dessa sequencial e eu não vou ver o que acontece. Agora, eu entrando com glufosinato e cletodin,
Se porventura sobrar alguma folha larga no meio que eu não conseguir controlar, no plantio, né, no plante-aplique, por exemplo, eu consigo sim fazer, quem sabe, diquat para trocar, ou mais uma pegada de glufosinato, enfim. Mas aí eu tenho esse recurso, tá? Espero que eu tenha conseguido posicionar aí o meu comentário, né? Responder essa pergunta aí. De antemão, brigadão, tá, Douglas? Valeu pela pergunta. E como eu falei, pessoal, eu sempre tô atento ali, tento ler todos os comentários, sempre, tá? Sempre, tô de olho. Não consigo responder, porque eu tô dando prioridade para fazer esses vídeos, gravar aí. E chego em casa, daí até que eu tô processando os vídeos, processo pelo telefone, então aí não consigo responder também, né? A gente tá na lida, é aquela função. Mas eu leio sempre e na medida do possível eu aproveito essas perguntas que são muito interessantes para já trazer para os vídeos e ao mesmo tempo respondendo vocês, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal para me dar aquela força. E era isso, brigadão e até o próximo, tchau, tchau!